No versos 13 e 14, aí volta a cena do dragão e da mulher. Quem é a mulher? Quem é o dragão? De novo, irmãos, repetição. Está se repetindo em um outro discurso, tá bom? O verso 12 do 1 ao 6 é a mesma coisa do 13 ao 17. Como assim? Mas está se repetindo com outros símbolos. Aqui, a mulher e o dragão, né? Vai falar a mulher que teve o filho, o filho que subiu para o céu, né? E foram dadas 2 asas a ela. Olha a figura aqui. De quê? De águia. Essa visão dessa questão de águia, certo, irmãos? Tem um fundamento no Antigo Testamento também. Por exemplo, lá em Êxodo 19:4 diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia. Interessante, né? E em Isaías 40:31, aí é bem conhecido. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor, os que estão debaixo da autoridade do Senhor, os que vivem para o Senhor, esses são os que esperam no Senhor, certo? E aqui, essa mulher ela recebe asas bem enormes de águia, representando essa força que vem do Senhor, esse livramento da parte do Senhor para a sobrevivência da sua igreja, do seu povo. Veja que o povo de Deus nunca, na face da terra, nunca foi massacrado totalmente. Sempre existiu. Ele sempre tentou destruir o povo de Deus, mas Deus sempre livrou boa parte do seu povo. Bom? Sempre preservou um remanescente. Eu me lembro que na história da humanidade, no Uruguai, não existe nenhum resquício de índios. Não existe nada de indígena. Foram massacrados. Genocídio em massa na história do Uruguai. Aquelas tribos lá não existem mais, nem traços deles, nada, nem instrumento, nem nada. E aí, o povo de Deus nunca foi massacrado a ponto de desaparecer da face da terra. Deus sempre livrou o seu povo nesse sentido, de não negar, né, e seguir avante, mesmo morrendo. Bom? E olha aqui, o texto está falando a mesma coisa do versos anteriores, do 1 ao 6, tá certo? A figura de antes e a figura depois. O dragão continua a perseguir, a mesma perseguição. Foram dadas à mulher asas como de águia, que voasse até o deserto de novo, e o seu lugar. Aí ela é sustentada. No deserto aqui também ela foi sustentada, ela já era sustentada, tá certo? Está repetindo, porque o povo que está ouvindo João, o povo que está, né, não existia, né, um exemplar para todo mundo. As pessoas ouviam, bem-aventurados os que ouvem, o que lê e os que ouvem, assim. E aí, muitas repetições. Durante um tempo e tempos, metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que é esse? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Já falei, já repeti várias vezes. É a mesma coisa de 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, 3 dias e meio. É uma representação a partir da ida de Cristo até a sua segunda vinda. Esse grande período, para nós, né, é extenso, mas para Deus, a história depois de Cristo se divide em 7 anos representativos, tá certo? Ou 7 dias, ou uma semana representativas, simbólicas.
Esses 3 anos e meio é simbólico. Está durando mais de 2020 anos, né? Mas o restante dos 3,5 vai ser bem abreviado. Poucos dias vai ser. Não é que a Terra vai girar mais rápido. Alguns acreditam assim, que o tempo, a hora vai passar assim. Não, vai ser poucos dias. Dias de 24 horas normais, mas vai ser poucos. E esse texto também está dizendo que é a mesma coisa de um tempo, 2 tempos, metade do tempo e 42 meses, aquela coisa toda. Que para Deus, um tempo completo são 7. 3,5 de sendo longo e 3,5 sendo curto, certo? Então, até o surgimento da figura do anticristo vai inaugurar esses dias abreviados. Bom? E aí, os 3 fatores que emergem: tempo gasto em um deserto. Eu já falei da outra vez. A pessoa é completamente dependente de Deus para a provisão material e espiritual. Deserto, dependência total. Tem o que no deserto? Tem nada. Deserto é sempre um lugar temporário. Lembra que lá em Apocalipse 7, diz lá no verso 17, em que jamais serão fome, sede, nem o sol estará, né? Nem ardor, né? Ardor, temperatura algum. É uma figura de um deserto. Ou seja, a vida cristã é como se estivéssemos atravessando o grande deserto, em que dependemos totalmente do Senhor. E aqui, queridos, nos versos 15 e 16, a serpente, ela não fabricou lá um rio lá. Um rio bonito, de águas cristalinas. E as correntes do rio estavam correndo para onde? Até a boca dele. Veja que coisa. Tentações. Satanás sempre imita a Deus, tá certo? Sempre nós chamamos de paródia. É uma imitação. Ele sempre fica parodiando as coisas de Deus. Mesmo que no céu tem uma certa representação no trono, rios de água viva, o rio dele também, né? Na terra. E ele faz de tudo para enganar, falsas. Tudo algo belo, bonito, maravilhoso. Mas é engano. Pecado é enganoso, as heresias são enganosas. As falsas religiões estão em alta. É porque, queridos, por que o texto também fala isso, né? Já na parte inicial do Apocalipse, lembre-se que Satanás tinha suas próprias sinagogas nas cidades de Esmirna e Filadélfia. Jesus falando contra as sinagogas de Satanás, né? Os líderes dessas sinagogas sujeitaram os seus seguidores, os seguidores de Cristo, com calúnias, sedução e perseguição, e vozes de engano. Da boca dele sai o quê? Um rio. Como se fosse uma representação de vozes, de blá blá blá, de conversa fiada, de conversa bonita. Os homens ficam, os vendedores, umas profissões aí que os caras com a lábia conseguem, né? Deixa eu voltar para cá, né? Uma lábia, uma conversa. E aqui, queridos, as vozes do engano, via mídia, religiões, etc., hoje atraem os membros da igreja, de modo que correm o risco de serem enganados também. Temos que ter cuidado com a voz do inimigo, com o que ele proclama por aí.
está em todo lugar, viu? Nos filmes, novelas, redes sociais, vizinhança, TV, repórteres, está em todo lugar, pairando. Por isso que as pessoas são levadas por certas ideologias e são enganadas e acham que o evangelho é aquilo. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. O evangelho é o evangelho. Os crentes, porém, estão sempre conscientes da paródia, da imitação. Por quê? Pelo conhecimento da palavra. Você só vai identificar aquilo que é falso conhecendo o verdadeiro. Não tem como. Como é que se conhece dinheiro falso? Sabendo como é o verdadeiro. Basicamente. E o falso, o dinheiro falso, é bem parecido, viu? Olha que é muito parecido. Muito parecido. Se apresenta vantajoso. O joio e o trigo. Você já viu joio? Joio igual. A única diferença é que ele não tem nada dentro. Você pega assim na mão, sai nada, tem vento. O trigo não, sai lá, é sementinha. Amigos. Parecido demais. Os crentes conscientes da paródia de imitação de Satanás, que Apocalipse exibe. O rio de imposturas e morte é contrastado com o rio da água da vida que emana do trono de Deus, que está em Apocalipse 22:1. Estende tua mão direita e a terra os tragou. Esse aqui já é outro verso aqui que a gente vai falar. Então a terra tragou esse rio. A terra se encarregou de engolir esse rio. Alguma espécie de livramento, não sabemos como isso procede, né? Que Deus também mostra aos seus que aquilo é um engano. Deus sempre está mostrando, denunciando, através das mensagens, através dos verdadeiros crentes, através da sua palavra. Deus sempre está mostrando aquilo que é enganoso. Então, terra tragou. E enfim, queridos, no verso 17, dragão foi perseguir a mulher. Peraí, até os dragões, então vou perseguir toda a sua descendência. Lembra lá de Gênesis? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que é lá o Deus pregando o evangelho para Satanás. E aí, irmãos, é o proto-evangelho, onde nós vemos que o inimigo ele foi ferido. Ele já foi ferido na cruz. Ele já foi deposto. Já foi banido. Ele já foi escancarado. Já foi envergonhado. Já foi derrotado. A ferida é na cabeça, é golpe mortal. Mas ele fere o calcanhar. Perseguição, vamos matar o povo de Deus, vamos atrás deles. E aqui o texto fala, queridos, que ele vai atrás, batalhar contra os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E um texto curioso: e se pôs em pé, um grande dragão se colocando em pé, uma grande serpente se colocando em pé na praia. Veja que interessante. E vai surgir da onde a primeira besta? Do mar. E a outra? Da terra. Ele está no meio, na areia, terra e o mar. Ou seja, no meio. De onde vem Satanás? De passear pela terra e rodear por ela. Ele passeia, ele vai, ele observa. Ele está na terra, entre todos os povos, porque mar e terra ali está representando as pessoas, tá bom? Então, ele tem essa atuação em todo esse planeta. Ele não é onipresente,
mas através de seus capangas, dos seus anjos, seus seguidores, ele também tem essa atuação. Vivamos as nossas vidas. O diabo perdeu, não dá espaço para ele. Nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao inimigo é se submeter a Cristo. Não é desafiá-lo para a luta, é se submeter a Jesus, obedecer à palavra de Deus. É só isso. Quando não obedecemos as Escrituras, como saímos no engano, da sedução do pecado, nós estamos dando espaço para que o inimigo acuse, fale alguma coisa. Ele não tem mais esse direito, sim, mas devemos ter esse cuidado de preservar a nossa vida no Senhor e de misericórdia ao Senhor que nos guarde. E assim, batalhar, viver para a glória de Deus, e assim o inimigo é envergonhado a cada dia. Bom? E assim, irmãos, precisamos viver intensamente o Evangelho. Um exemplo é perdão. A pessoa que segura mágoas, ela adoece, mas ela é culpada por isso também. Ela precisa perdoar alguém que lhe ocasionou alguma coisa, ou se arrepender se foi algum, né? Se praticou alguma maldade, ou alguém ofendeu alguém, coisa assim do tipo. Só carregando aquele peso durante anos. Fulano, gosta de ciclano, principalmente quando são próprios irmãos da própria igreja, né? Então assim, irmãos, o perdão, por exemplo, é uma forma de viver o céu na terra, porque no céu não vai haver rancor. No texto, lá na frente, a gente vai debulhar nesses textos, não haverá nem morte, nem rancor, nem dor, nem choro, né? 4 coisas que ocorrem aonde? Só na terra. Então, precisamos entender, viver o Evangelho intensamente. O perdão também é viver o Evangelho. E muitas outras formas, tá certo? De se praticar a palavra de Deus. Então, perdoe, ame. Eu não sei porque estou falando isso nesse exato momento no final, mas que o Senhor esteja sacudindo seu coração, despertando a vida de cada um, em nome de Jesus. Tá bom?